Olá, bem-vinda a mais um episódio do podcast Vencer a Compulsão Alimentar. Neste episódio venho-te falar em quero-te dar aqui, digamos assim, várias técnicas, várias formas de te distraires, a tua mente principalmente, em momentos de pico, de grande impulso de episódios de compulsão alimentar. E principalmente quando estamos naqueles ciclos em que quase todos os dias têm episódios de compulsão, eh, é mesmo importante distrair a nossa mente, porque o que nós queremos, e senão não estavas aqui a ouvir este podcast, o que tu queres é de alguma forma controlar os teus episódios de compulsão alimentar e vencer a compulsão alimentar. E quando existem esses picos, é muito, muito desesperante, principalmente porque a maior parte das vezes não sabes que emoções é que estão por detrás, não consegues identificar os gatilhos, não consegues perceber porque é que estás a sentir aquele vazio tão grande e precisas mesmo de te ir anestesiar com a comida. Então, estas técnicas são exatamente para esses momentos de pico, para esses momentos de, eu diria, desespero, porque é o que se sente. Eu, pelo menos, falo por mim, era o que eu sentia uma impotência, sentia-me muito controlada pela comida, sentia que não tinha controle nenhum sobre a comida, nem sobre a minha vida, que não tinha controle absolutamente sobre os episódios, sobre nada do que estava a sentir, nem percebia o que estava a sentir, na verdade. E então estas técnicas de distração são exatamente para esses momentos em que tu não consegues ainda identificar, tu não consegues ainda perceber o que é que está por detrás. E mesmo às vezes quando se começa a perceber, esses impulsos também surgem, porque começas a ter consciência e essa consciência também dói. Dói porque são normalmente, está associado, porque é que tu te queres ir anestesiar com a comida? Normalmente está associado a traumas, depois está associado a dores antigas, a situações que não foram resolvidas no momento e o acumular desses ressentimentos, dessas mágoas e o trazer à tona muitas vezes pode disputar novos episódios de compulsão alimentar, mas com outra consciência, com consciência de já sei de onde é que isto está a vir, já sei o que é que está a disputar, já sei que memória, por exemplo, é que surgiu na minha mente que me fez ir querer anestesiar isto, esta dor, eu não quero sentir. Então, quando tens essa consciência, quando essa consciência começa cada vez mais a surgir em ti, e começas a sair cada vez mais do piloto automático, é importante teres algumas técnicas contigo. Com certeza já tens algumas. Eu diria que é sempre bom relembrá-las, voltar aos básicos, digamos assim, porque é bom renovar aqui esta lista e de alguma forma também dar-te aqui outras estratégias, outras técnicas de distração para que tu também aumentes a tua lista para que consigas cada vez mais tomar as rédeas da compulsão alimentar, seres tu a controlar a compulsão alimentar e não o contrário. Então vamos a esta lista? Estás pronta? Então, pronta ou pronto, ok? Vamos a isso então. A primeira técnica, e com certeza que esta ou já fazes ou já ouviste falar, é sair para caminhar. Estás naquele pico, naquela emoção que estás a sentir, naquele impulso, e sair de casa, sair para caminhar, respirar. Ok, já vamos lá. Sair para caminhar, caminhada na natureza, caminhada onde der para caminhar, ok? Mas sair para caminhar. Ajuda-te a distrair, a sair daquele, daquele pico de intensidade emocional e mudas ali um pouco o ambiente, o ar e vai. Segundo, pintar as unhas. Esta técnica tanto dá para homem como para mulher, porque isso aí, fica na vontade e nos gostos de cada um, mas esta técnica é importante, ok? E faz, de alguma forma, faz um efeito que se quer aqui, que é distrair a mente
estar focado noutra atividade. E quem diz pintar as unhas e à espera que, por exemplo, que elas sequem, dizemos outra atividade que requeira algum tipo de concentração e de espera, ok? Uma espera propositada. Podes também fazer uma automassagem a ti mesma, ok? Por exemplo, nas mãos, massajar intencionalmente, colocar um creme e depois aquele cheiro também te ajuda a distrair a mente, a sair daquele pico de intensidade e o colocar, estar ali à espera também que o creme absorva na pele, também te vai ajudar a sair daquele pico. Ler um bom livro, por exemplo, ler um livro que te inspire, um livro que te ajude a encontrar sair daquele momento, outro local, que te ajude a viajar para outro sítio, não é? Um livro inspirador, como eu estava a dizer, um livro que tu gostes de ler, claro, caso gostes de ler. Ouvir um podcast, por exemplo, o que estás aqui a fazer neste momento, ouvir temas de um podcast que algo te inspire, por exemplo. Esta também, vou passar aqui a dica, é muito, muito boa, que é superar, não lembro como é que isto se chama, mas fazer bolinhas de sabão, ok? Porquê é que ajuda? Ajuda porque vai estar focada noutra coisa, ok? Vai estar concentrada a conseguir fazer a bola de sabão. Esta parte vai ser gira para quem está a ouvir o podcast. Tem que ir ver, porque eu estou literalmente a fazer bolinhas de sabão. Fazer bolinhas de sabão ajuda-te a sair também daquele pico de intensidade. Porquê? Porque até podes imaginar quando estás a soprar, não é? A soprar para fazer a bolinha, que a energia negativa está a sair, que os teus problemas estão a sair dentro de ti, que a tua raiva está a sair dentro de ti, que a tua irritação está a sair dentro de ti, que a ansiedade está a ir embora. Podes, de alguma forma, colocar também a imaginação a ajudar-te para que saia esse pico de intensidade para a bola de sabão, ok? Ah, outra coisa é, por exemplo, desenhar sem regras. Colocar uma folha à tua frente e deixar apenas a mão fluir, desenhar e de alguma forma parece quase que sai de dentro de ti toda essa intensidade, esse pico de stress, de ansiedade para a folha. E eu não falo aqui já em escrever, porque, ou seja, escrever sobre o que estás a sentir, porque o mais importante neste momento é sair daquele pico, é não ires descarregar na comida, distrair-te, não te ires fazer mal, não é? Porque um episódio de compulsão alimentar vai te fazer mal, a nível emocional, a nível de frustração, a nível do teu corpo, e então o que eu quero aqui é que tu saias do pico de intensidade. Então, desenhar o que surgir, sem regras, ok? Apenas colocar ali na folha algo que te apeteça para que saias daquele pico de intensidade. Fazer palavras cruzadas, por exemplo, também vai distrair a mente, colocar o foco da tua mente noutro sítio, colocar-te a raciocinar, a pensar, de alguma forma encontrar a solução para aquelas palavras cruzadas e te ajuda a diminuir aquele pico de intensidade, ok? Respiração profunda. Eu já falei várias vezes nos episódios de podcast sobre a importância de respirarmos conscientemente e profundamente, mas é mesmo uma das coisas que te vai ajudar imenso nestes picos. É simplesmente inspirar, expirar. Por exemplo, quando vais para ir caminhar, quando sais do local onde estavas, vais para a rua, respiras fundo, inspiras em 4, esperas um pouco e expiras em 4, para que aquele pico de intensidade perca a força e vais caminhar, ok? Por exemplo, podes juntar estas duas, ou três, com a música, por exemplo, com o podcast. Ouves o podcast, vais a caminhar, respiras profundamente,
tudo isso te vai ajudar a distrair a mente, a sair do pico de intensidade e a conseguir, de alguma forma, surfar, driblar, evitar o episódio de compulsão alimentar, que é aquilo que queres cada vez mais ter na tua vida, é conseguir não ter o episódio de compulsão. Aqui, outra coisa, já falei da música, mesmo importante, criares uma playlist que te inspire. Hoje em dia temos tantos recursos disponíveis e gratuitos, como aqui o YouTube, podes criar uma playlist apenas que te inspire, uma playlist que te tire daquele ciclo de negatividade, daquele ciclo de que te estás a criticar constantemente, daquele ciclo do crítico interno. E mesmo no Spotify também dá para criar as tuas playlists preferidas, ok? Que te inspiram. Oh, eu gosto tanto desta música, vou já colocar na minha playlist inspiracional, colocar um nome na tua playlist que também te eleve, que te inspire, que te ajude dia após dia. E a última que eu te quero aqui dar, a última distração, esta técnica para de alguma forma então diminuir este pico de intensidade, é escrever afirmações positivas e espalhá-las no teu espaço. Imagina que já o fizeste, hein, Ângela, já fiz isso, eu agora olho para as afirmações e já não me dizem nada. Então, renova essas afirmações, vai remover aquelas que já tens na casa e coloca novas. Pesquisa, procura, cria também por exemplo, uma playlist, não, mas uma pasta, por exemplo, ou no Instagram, ou também no YouTube, ou no Pinterest, com afirmações que te inspiram, ok? Para ires lá, ser o teu banco de dados, para ires lá frequentemente, ok? Deixa-me ver esta frase, estou mesmo a precisar aqui de algo que me ajude. Nem que seja uma frase que diga, continua, continua, dia após dia, continua, ok? Um, e são estas as técnicas que eu te quero aqui passar. Diz-me, partilha comigo também quais são as tuas, se já fizestes ou fazes algumas destas, qual é que já te ajudou mais, ou quais são aquelas que te ajudam mais, de alguma forma naqueles picos de intensidade para te ajudar a não ir descarregar na comida, a não ir ter um episódio de compulsão alimentar. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.